E aí, pessoal? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Eu preparei para vocês um conjunto de aulas sobre a evolução dos modelos atômicos e nesta aula especificamente nós vamos falar um pouco mais sobre a primeira parte desse conjunto de aulas, que seria do conceito de átomo desde a antiguidade até o modelo atômico de Dalton. Quer aprender um pouco mais sobre a história dos modelos atômicos? Então vem comigo para a aula. Vamos lá então, pessoal. Começar com esse conjunto de aulas aí sobre os modelos atômicos. Inicialmente, antes de falar sobre cada um desses modelos de átomo, eu gostaria de fazer um comentário com vocês sobre a importância da gente estudar esse assunto da evolução dos modelos atômicos, não só para entender como que é o modelo de átomo de cada um desses cientistas, mas para entender como que funciona a questão do pensamento científico e a questão também do progresso da ciência relacionado com o aprimoramento, vamos dizer assim, ou a contribuição dos diferentes cientistas, um com relação às ideias de outro, ou os modelos do anterior. É extremamente importante para a ciência que seja feito dessa forma, porque muitas vezes um modelo que por uma época era bastante inovador, era bastante, vamos dizer assim, importante para aquela época, conforme a ciência e conforme o pensamento científico ele vai evoluindo de alguma forma, novas descobertas em cima desses modelos vão sendo feitas. Então é bastante importante a gente destacar que essa evolução dos modelos atômicos ela é bastante importante e estudada, porque a gente precisa entender que o conceito de átomo que a gente tem atualmente, pelo modelo atômico atual, se ele hoje é assim, é porque ele passou por modelos anteriores, que eram modelos um pouco mais assim, vamos dizer, limitados, só que foram modelos que foram bastante importantes para servirem de base para o modelo posterior. Então, é como se um modelo fosse aperfeiçoando o modelo anterior, fosse aperfeiçoado pelo modelo do próximo cientista, e assim sucessivamente até a gente chegar na ideia do modelo atual que a gente tem hoje. Então é bastante importante para a ciência essa contribuição de você se utilizar de modelos, de trabalhos publicados anteriormente e com isso tentar aperfeiçoar ou tentar, vamos dizer assim, argumentar com relação às ideias do modelo anterior. Isso é bastante importante para o progresso da ciência, para o progresso das novas tecnologias e de todas as ideias que a gente tem científica. Ok? Então a gente vai começar a estudar cada um desses modelos. Na realidade, desde a época da ideia de átomo na antiguidade até passar pelo modelo atômico de Dalton, que é esse primeiro aqui, né? Depois o modelo atômico de Thomson. Após isso, o modelo atômico de Rutherford. Vamos falar também do modelo atômico de Bohr. E por fim, vamos fazer uma aula sobre o modelo atômico atual, que é o modelo quântico. Que é baseado nas ideias, principalmente desses três cientistas que estão aparecendo aqui na foto, né? Então, basicamente, a gente vai ver como que foi essa evolução e vamos estar discutindo com vocês o que um modelo aperfeiçoou em relação ao outro para que a ideia de átomo que a gente tem hoje chegasse na ideia que a gente tem de átomo atual, vamos dizer assim. Certo? Então, vamos começar falando do primeiro conceito que a gente tem de átomo, que pelo menos que a gente tem conhecimento, né, do átomo, que foi baseado nas ideias dos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. O que basicamente esses filósofos eles propuseram para a época? Lembrando que eles tiveram essa ideia aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Então estamos falando aí um período aí entre o século 4 e 5 antes de Cristo, então em torno de mais de 2000 anos atrás, né? Então, esses filósofos, eles propuseram que quando a gente, por exemplo, pegasse qualquer material macroscópico que a gente conseguisse visualizar e começássemos a dividir esse material em partes menores, dividir, ia chegar um momento
que esse material ele ia chegar em alguma matéria elementar, alguma partícula elementar, que a partir daí não seria mais possível a gente conseguir dividir essa partícula. Foi aí que eles vieram com essa ideia de átomo. Então, que eles diziam que tudo na natureza, no universo, tudo era formado por partículas indivisíveis, e essas partículas eles chamaram de átomo, justamente pela origem da palavra mesmo, que A vem de não, né? E tomo vem de parte. Então é como se a gente fosse juntar essas duas palavras, não, parte, sem, parte. Então foi o que chegou a ideia de indivisível. Por isso que o nome inicial para os átomos foi esse, vamos dizer assim, que dava uma ideia de partícula indivisível. Então foi basicamente essa ideia proposta por esses dois filósofos gregos. Porém, essas ideias não foram muito bem aceitas para a época, porque na época eles não, vamos dizer assim, eles não acreditavam muito nessa ideia de que poderia existir um vácuo, um espaço vazio entre matéria. Então, para eles era muito difícil acreditar esse tipo de coisa, sendo que na época isso não era, vamos dizer assim, algo que eles acreditavam. E vamos dizer assim, para reforçar mais isso ainda, existiam outros filósofos, que eu vou dar destaque a um filósofo em específico, que também é um filósofo da época da Grécia Antiga, que é o Aristóteles, que, baseado inclusive nas ideias de filósofos posteriores, ele fez uma teoria para explicar a matéria na natureza, no sentido de que a matéria era formada por 4 elementos. Então ele dizia que era água, fogo, terra e ar. Esses 4 elementos, e ele dizia que esses 4 elementos eles se combinavam de diferentes maneiras para formar tudo que tinha vamos dizer assim, tudo que tinha na natureza, no universo. Então, assim, basicamente, ele acreditava então que tudo no universo, de alguma forma, era matéria, só que só combinadas de forma diferente e que os 4 elementos primordiais, elementares, vamos dizer assim, eram esses que eu falei: terra, água, fogo e ar. Então, com isso fez com que as ideias na época desses atomistas Demócrito e Leucipo não fosse muito bem aceita para a época, até porque Aristóteles também era um filósofo bastante, é um pensador, vamos dizer assim, bastante influente para a época. Tanto que demorou em torno de mais de 2000 anos, né? Estamos falando aí de 450 a.C., de quando essa ideia de átomo foi dita primeiramente, pelo menos que se tem conhecimento, né? Até em torno do início do século XIX, estamos falando aí entre 1803 e 1808, para que essa ideia do conceito de átomo como uma partícula indivisível fosse retomada. Então, até aí, nesses mais de 2000 anos que se passaram, os pensadores e as pessoas que trabalhavam com essa parte da natureza, de entender a matéria, acreditavam fielmente que a matéria era formada por esses 4 elementos proposto aí, não proposto, mas vamos dizer assim, aperfeiçoado no modelo aristotélico, no modelo pelo filósofo Aristóteles. Então, foi aí um tempo aí que praticamente não se falava muito que existia, vamos dizer assim, essa partícula indivisível que foi chamada de átomo, né, que só veio a ser retomada com Dalton. Que Dalton, ele apareceu com o modelo dele numa época em que a ciência estava bastante, vamos dizer assim, em evidência, depois de algumas descobertas que tiveram anteriormente a ele, não só descoberta, mas se utilizando de vários pensadores, que a gente aí começou a chamar eles de cientistas, que se utilizavam de um método criterioso, que a gente chamou de método científico, para conseguir, vamos dizer assim, entender a natureza, conseguir descobrir novas coisas e terem ideias baseadas num método muito criterioso, que é um método que a gente chama de método científico. Eu comento sobre isso numa outra aula, se vocês quiserem relembrar mais sobre isso, eu comento isso numa aula de introdução ao estudo da química, né? Sobre o método científico. Mas que basicamente
Dalton foi um dos primeiros cientistas a propor uma ideia de átomo que, apesar de se basear lá na ideia de Demócrito e Leucipo, ele propôs um modelo que não só era baseado nessas ideias da questão do átomo ser uma partícula indivisível, esférica, indivisível, mas que também se baseava vamos dizer assim, em descobertas em que a ciência tinha acabado de se utilizar do método científico e de experimentos para evidenciar algumas coisas que reforçaram o modelo atômico do Dalton. Um exemplo, a ideia de vácuo. Essa ideia de vácuo, que na época eles não acreditavam, lá na época dos pensadores da época da filosofia, na época da Grécia Antiga, na época do Dalton, ali no começo do século XIX, já tinham sido feitos experimentos que meio que comprovou, vamos dizer assim, essa ideia da possibilidade do vácuo, da possibilidade de existir um espaço vazio entre a matéria. Na verdade, vários cientistas fizeram esses experimentos, mas eu poderia citar aí o Torricelli, o Pascal, entre outros, né? Que fizeram experimentos que comprovaram a existência do vácuo, que de certa forma já deu um subsídio aí para o modelo atômico do Dalton, desse modelo de existir partículas indivisíveis que interagem uma com a outra, mas que pode existir esse espaço vazio entre elas. E além disso, Dalton também, para fazer o modelo dele, ele se baseou em duas outras, vamos dizer assim, leis que foram propostas experimentalmente, que foram comprovadas, na verdade, experimentalmente por outros cientistas, que uma delas é a lei que a gente chama de lei de Lavoisier, que é aquele mesmo cientista que o pessoal normalmente costuma associar aquela frase: na matéria nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é justamente se baseando nessa lei dele, que foi a lei que, a partir dos experimentos dele, ele conseguiu, vamos dizer assim, evidenciar a lei da conservação de massas, que as reações químicas, elas, se você estivesse, por exemplo, num sistema fechado, as reações químicas ocorriam e, independente dos átomos ali, das substâncias, vamos dizer assim, modificarem a composição dela, a massa não variava. Então você não podia perder ou ganhar matéria do nada. Então é como se a gente estivesse falando aí que a matéria se conserva, ou seja, é a lei da conservação de massas. No modelo do Dalton, ele já se baseava nessa lei de Lavoisier, e além disso, na lei proposta pelo Proust, o outro cientista que propôs também a lei das proporções definidas, também baseada em experimentos, né? Que, os átomos, eles interagiam lá um com o outro, e conforme ocorriam lá as transformações, tinha algumas proporções que, para ocorrer essas transformações, que eram sempre fixas, era sempre constante. E quando o Dalton fez o modelo dele de átomo, o modelo dele usando o átomo para evidenciar transformações químicas, ele também se baseou nessa lei de Proust. Então vocês percebem que esse modelo atômico de Dalton já foi um modelo que se baseou em outras teorias para embasar o modelo dele. Isso foi bastante importante para tornar o modelo dele mais forte. Vamos então falar do modelo atômico de Dalton, no que se baseou. Primeiramente, ele se baseou num conceito de átomo muito parecido com o que Demócrito e Leucipo falavam, que é um átomo esférico, maciço, ou seja, totalmente preenchido, né? E indivisível, ou seja, não conseguiria dividir em partes menores esse átomo. Ideia muito similar a Demócrito e Leucipo. Só que para, vamos dizer assim, reforçar o modelo dele, ele propôs três postulados, né? Três ideias vamos dizer assim, para reforçar qual era a ideia do conceito de átomo que ele tinha. Então, quais são esses três postulados no modelo do Dalton? O primeiro deles é que ele fala que toda matéria é esférica, né? Maciça, e que isso é denominado átomo, e que essa matéria não podia nem ser criada e nem destruída, se baseando naquela questão da lei da conservação de massas proposto por Lavoisier, né? E que cada substância, vamos dizer assim,
a substância elementar, não substância composta, cada substância era composta por um único tipo de átomo. Então ele associava, vamos dizer assim, átomo à substância nessa questão. E além disso, ele falava que átomos de um mesmo elemento, eles eram formados pelos mesmos... Tipo, um mesmo elemento era formado pelos mesmos tipos de átomos isolados iguais. E que esses átomos tinham a mesma massa e mesmo tamanho, e eles eram indivisíveis. Então essa era outra característica do modelo dele, que átomos de mesmo elemento tinham a mesma massa, mesmo tamanho, ou seja, eram idênticos e que eram indivisíveis. Então eram a menor partícula da matéria que poderia ter daquele átomo, né? Então, daquele elemento, vamos dizer assim. Então, se a gente falasse do carbono, ele tinha lá um átomo que tinha uma determinada massa, um determinado tamanho, e que o carbono, aquele elemento do carbono não poderia ser, cada átomo, né, vamos dizer assim, daquele elemento carbono não podia ser dividido em partes menores, vamos dizer assim. E por fim, uma evidência que ele, na verdade um postulado que ele colocou no modelo dele, que até hoje a gente se utiliza de algo muito parecido, é que a combinação, ó, aqui ó, combinação de diferentes átomos numa proporção de números inteiros origina substâncias diferentes. Até hoje a gente se utiliza isso para propor, vamos dizer assim, as fórmulas moleculares dos compostos. Então, o que basicamente quer dizer esse terceiro postulado do Dalton? Ele dizia que os átomos interagiam um com o outro, só que quando formava substâncias compostas, ou seja, substâncias formadas por diferentes átomos, essas substâncias eram formadas por uma proporção entre um átomo e outro de números inteiros. Então, por exemplo, agora a gente pegar a molécula de H2O. Tem um átomo de carbono, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio que estão interagindo um com o outro, só que em proporção de números inteiros, 1 para 2 de hidrogênio. Entre todas as outras substâncias que ele dizia que sempre teria que ser formada nessa proporção de números inteiros. Até porque o átomo não podia se dividir. Então o mínimo que você podia ter ali de cada elemento era um átomo, e conforme você ia adicionando mais átomos diferentes, teria que ser sempre em números inteiros, porque o átomo não se dividia, não poderia ter menos do que isso, né? Então por isso que ele propôs esse terceiro postulado, que as substâncias se formavam com combinações de átomos diferentes, substâncias compostas, eu digo, né? Combinações de átomos diferentes, porém em proporção de número inteiro entre esses átomos. Foi aí que também ele propôs uma primeira ideia de um modelo de representar simbolicamente, vamos dizer assim, os diferentes átomos. Que aí ele representou de acordo com esses, vamos dizer assim, esses desenhos aqui, né? O hidrogênio, por exemplo, um círculo com uma bolinha, o oxigênio, um círculo vazio aqui, o nitrogênio dessa forma, e assim vai. Ele representou os diferentes elementos que se tinha conhecimento até então, né? E ele representou de diferentes formas. Para quê? Para que ele pudesse representar no modelo dele as substâncias, por exemplo, formadas por esses diferentes elementos, né? Eu coloquei aqui 3 substâncias, não necessariamente foram substâncias que estavam lá no modelo proposto pelo Dalton, até porque ele propôs algumas substâncias que não necessariamente é a fórmula da substância que a gente se utiliza hoje, né? Só que eu coloquei aqui de 3 fórmulas que a gente acredita até hoje que seja dessa forma, de 3 substâncias, só para mostrar para vocês como que ele fazia essa relação entre a substância formada por diferentes átomos, né? Então, por exemplo, a água seria formada por um átomo de oxigênio, que pela representação do Dalton está aqui no meio, e 2 átomos de hidrogênio, que seriam esses 2 átomos que estão aqui nas pontas. Então as moléculas de água seriam formadas por átomos na proporção de 1 para 2, ou seja, 1 oxigênio para 2 hidrogênios. Então, ó, proporção de números inteiros. Então, como Dalton propunha mesmo. Do dióxido de carbono, mesmo esquema. Um átomo de carbono, de acordo com a representação dele aqui do carbono, e 2 átomos de oxigênio, também na proporção 1 para 2 nesse caso. E assim vai, da amônia, um átomo de nitrogênio,
né, se ligando a 3 átomos de hidrogênio, formando a molécula da amônia, que é o NH3. Então, também você percebe que é proporção de números inteiros também, ó. 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio. E assim vai. Com isso a gente consegue formar as diferentes moléculas. Essas moléculas não necessariamente ele propôs no modelo deles. Só que o que eu quis mostrar aqui para vocês é que era dessa forma que ele colocava essa proporção entre os átomos para formar diferentes substâncias compostas, né? Então, basicamente, a gente finaliza essa primeira parte das aulas de modelos atômicos falando aí de como que foi a ideia do conceito de átomo desde a antiguidade até chegar no primeiro, vamos dizer assim, modelo atômico aí mais aceito pela sociedade científica, que foi o modelo atômico de Dalton, que foi já no início do século XIX. Vamos prosseguir com esse assunto na próxima aula, seguindo aí com os modelos atômicos que vieram aí posteriormente, de Thomson, de Rutherford, Bohr, até chegar no modelo atômico atual, certo? Então espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.